Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o Matheus, integrante do Grupo Anjo de Luz. Esse é o programa Atendimento Fraterno do Grupo Anjo de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar do orgulho, que é o nosso maior inimigo. Mas, como de costume, antes de iniciar a nossa palestra, eu gostaria de convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz, que é um mantra que nos conecta com o Criador. Então, caso queira, feche seus olhos e me acompanhe, por favor. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito. Eu me amo, amo a todos, sou grato. Estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, que é a luz maior a nos guiar. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz, eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então vamos lá. De acordo com o dicionário, o orgulho ele é um sentimento de dignidade pessoal, de altivez. Ele é definido como um conceito elevado ou exagerado sobre si mesmo, de si mesmo. A doutrina espírita define o orgulho como uma imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade. Então, dessa forma, a gente pode concluir que o orgulho ele é um exagero de autovalorização, uma opinião de si próprio que, na maioria das vezes, não condiz com a realidade. Considerado como o maior, né, de todos os entraves, aí, o pai de todos os males, é pelo orgulho que a gente não perdoa, é por ele que a gente normalmente machuca quando não quer machucar, e é por ele que achamos que somos mais do que realmente somos, né? E é pelo orgulho que nos comparamos constantemente aos outros e acabamos sofrendo por causa disso. Porque para o orgulhoso não basta ser rico, ser belo, ser inteligente, ser poderoso. Ele tem que ser mais rico, mais belo, mais inteligente, mais poderoso que os outros. E a grande maioria dos males atribuídos aí à cobiça, à vaidade, ao egoísmo, à inveja, ela possui a sua raiz no orgulho, né? Enquanto que o desejo, bem conduzido, leva o homem a progredir na vida, né? A fim de ter uma vida com uma condição material e intelectual melhor, o orgulho ele leva sempre a querer mais e a agir de muitas vezes aí de maneira desonrada e até cruel para poder atingir os seus objetivos. Qual então que seriam as causas aí do orgulho excessivo, do orgulho doentio? Os especialistas acreditam que as pessoas orgulhosas, né, que desenvolvem o orgulho em excesso, possuem conflitos internos que são muitas vezes originados aí na infância, né, de experiências traumáticas, e pode ser também originado que a pessoa traz aí de outras vidas, outras encarnações, né? Na vida atual, na encarnação atual, um exemplo muito comum seria a negligência parental, que costuma ser o principal motivo, né, para uma necessidade de compensar qualquer falha ou comportamento negativo, né? O orgulho, ele se expressa aí, ele tem diversas expressões no comportamento humano. A gente fala que o orgulho ele é um reflexo, um outro eu, uma segunda natureza que está enraizada nas profundezas aí da subconsciência, igual eu falei anteriormente. E que é capaz, e isso vai nos fazer sentir e pensar aí em outras coisas, de outras formas que não correspondem com a realidade. Então, eu vou citar aqui algumas dessas expressões que caracterizam o orgulho. O personalismo, que é a expressão mais perceptível e concreta do orgulho, né? Que é a valorização excessiva de si próprio. É ela que nos leva a acreditar aí que a gente tem mais direito, mais qualidades aí do que realmente possuímos. O melindre, por exemplo, ele é um estado afetivo doentio de fragilidade. Então, é a verdadeira, aquela expressão, é tempestade num copo d'água. Qualquer ocasião, qualquer coisa,
é motivo suficiente para que o melindroso fique magoado ou decepcionado. A pretensão, que é o orgulho nas aspirações, a presunção, que é o orgulho no saber. A gente tem que ter por divisa, nesse aspecto, que toda opinião ela deve ser escutada com o desejo de aprender. E essa postura de aprendiz ela é muito importante, porque ela nos afasta do estado doentio de autossuficiência. O preconceito, ele é o orgulho nas concepções, a indiferença é o orgulho na sensibilidade, né? Então, o oposto da indiferença aí é a consideração, a alteridade para com os diferentes, né? Sejam eles bons ou ruins. O desprezo, que é o orgulho no entendimento. Então, é importante a gente ter em mente que para Deus tudo tem valor, mesmo que agora a gente não consiga compreender o valor de certa coisa, ou de certa situação, ou de certo ser, por exemplo. A vaidade, que é o orgulho do que se imagina ser, né? E a inveja também é um orgulho aí perante as vitórias alheias, e a inveja é um sentimento assim muito poderoso no sentido negativo, né? É quando a pessoa olha as virtudes, as vitórias, as conquistas ou qualquer outra coisa alheia e vai despertar nela o sentimento de inveja. Isso, na verdade, essas virtudes, vitórias e conquistas alheias, elas devem servir de inspiração, né? E nos ajudar aí a conquistar aquilo que ainda nos falta ou que a gente deseja. Então, ao nos inspirarmos em outras histórias de sucesso, nos perguntamos como podemos alcançar aquilo que desejamos. Ao fazer isso, mudamos o foco para o objetivo e para as possibilidades de sucesso, e não alimentamos o martírio da falta, eu não tenho. Não, pelo contrário, você foca no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É conquistar tal coisa, seja um bem material, qualquer coisa. Então, você muda o foco, você direciona a sua energia ali, né? Então, a conquista alheia ela deve servir de inspiração. Outras expressões de orgulho, a falsa modéstia, que é o orgulho da humildade artificial, né, que muitas vezes apenas deseja impressionar, a prepotência, que é o orgulho de poder, e por último a dissimulação, que é o orgulho nas aparências, que é quando nos esforçamos em ser o que não somos e alimentando aí receios de todos os tipos, né? E na verdade, no fundo, estamos nos esquecendo de nos amar, de amar a si próprio. Então, como que a gente pode trabalhar o orgulho? Não o autocaminho, senão o autoconhecimento. Tem que haver um esforço aí nesse sentido de se autoconhecer, porque é o autoconhecimento que permite identificar os defeitos e trabalhar, e a partir daí trabalhar para poder retificá-los, né? E para que isso seja realizado com êxito, a honestidade consigo próprio é imprescindível. Não ser honesto com o terapeuta, com o pai, com a mãe, esposa, com quem quer que seja. Não, é consigo próprio. Isso costuma ser um pesadelo para as pessoas orgulhosas, porque elas tendem a mentir ou ignorar aí os seus problemas para poder manter alguma imagem, né? Então, é a honestidade que vai permitir aí o reencontro com as emoções que levam a tal comportamento e atitude, né? Então, é um reencontro com as emoções sem barreiras ou ilusões, né? Então, ao se dar a permissão de reconhecer aí a maneira como se sente em relação a si mesmo e ao mundo, o orgulhoso ele consegue combater aí a soberba, né? Então, para trabalhar o orgulho, precisamos, primeiramente, reconhecer e admitir o orgulho, encarar a realidade como ela é, sem medo das críticas e julgamentos alheios, né? Confrontar as dores emocionais, porque, como eu disse anteriormente, o orgulho ele está enraizado em dores emocionais do passado. Então, é necessário trabalhar essas dores com sabedoria e compaixão, acolher essas dores e trabalhar elas. Outra coisa, rir de si mesmo. Rir de si mesmo é um hábito de pessoas confiantes e sinceras. Então, essas pessoas elas conseguem enxergar o humor porque elas assumem as falhas delas, as quais são totalmente humanas e compreensíveis. Então, elas entendem isso. Tudo bem, eu falho, mas eu procuro melhorar. Onde é que eu preciso agir para poder melhorar? E outra coisa
que é expressar gratidão. A gratidão é um sentimento poderoso e verdadeiramente transformador, porque ela nos leva a conhecer e valorizar o que é realmente bom, né? Então, ela nos ajuda a identificar as coisas boas que acontecem conosco e com as pessoas que estão próximas de nós, identificar as coisas boas, os sentimentos bons, as virtudes que todos nós temos, mesmo aquele orgulhoso, ele vai ter virtudes ali, né? Que precisam ser mostradas para ele muitas das vezes, né? Então, dessa forma, é possível desenvolver um orgulho saudável? Aquele que é muito orgulhoso, é possível desenvolver um orgulho saudável? Sim, com certeza, né? A pessoa vai aprender a valorizar os grandes e pequenos feitos, ela vai fazer isso de forma silenciosa e privativa, ou seja, sem espetáculos, sem comparações, né? Porque, na verdade, o que conta é o sentimento de autorrealização. É para ela e não para o outro, e não para os outros, né? Então, a pessoa se sente feliz consigo própria, né? E entendedor, acima de tudo, de que há espaço para melhorar. Isso aí já é um desenvolvimento, já é humildade, como é que fala? Ganhando espaço e força, né? E também aceita e entende os seus defeitos, trabalhando para retificá-los. Se colocando objetivamente dentro da sua capacidade e observando aí de forma criteriosa as suas limitações. Então, dessa forma, ela está fazendo o quê? Ela está se esforçando para poder evoluir. À medida que ela trabalha um sentimento, um comportamento que está em excesso, está em descompasso, vamos dizer assim, ela está se esforçando na sua evolução. Com relação à evolução, Emmanuel nos ensina que uma única coisa necessária para a evolução da alma, que na verdade, atender aos ensinamentos do Mestre Jesus. Quando o homem se compenetra, segundo Emmanuel, quando o homem se compenetra nessa condição de servo do Senhor, tudo que está à sua volta toma outra feição. Isso é verdade, gente. A pessoa fala, a pessoa ouve, age, ela sofre, ela chora, ela ri, como outro ser humano qualquer. Mas faz isso de uma forma civilizada, de uma forma ponderada, de uma forma equilibrada, né? Essas emoções são humanas. A gente precisa colocá-las para fora, a gente precisa viver essas emoções. A gente não tem que sufocar elas, não, não é isso. Mas não exaltar demais, não fazer uma tempestade num copo d'água, por exemplo, né? Sem exageros. Então, pessoal, como a gente viu, as raízes que alimentam aí o orgulho, elas são variadas, né? Então, é o autoconhecimento como base para a reforma íntima. É um poderoso aliado aí para poder trabalhar esse sentimento quando ele está em excesso, né? Que, na verdade, quando está em excesso, causa mais dano do que benefício, né? Então, eu encerro essa conversa de hoje com uma mensagem de Paulo Cordeiro, que foi proferida em uma palestra, onde ele nos ensina a colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que sempre nos ensinou, nos convidou aí a pensar alto no sentido de procurar em si o que há de divino. E ele diz o seguinte, que Jesus também nos ensinou, que o mais poderoso não será o mais desapiedado, mas sim aquele que mais ama. O mais respeitável é aquele de melhor coração. O mais sábio não é o possuidor de mais livros e teorias, mas sim aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Então, ao agir dessa forma aí, abrimos mão do orgulho e acolhemos o outro num sentimento que é o maior de todos os sentimentos, né? O sentimento aí de amor incondicional. A gente está colocando ele em prática e à medida que a gente pratica mais e mais, ele ganha uma dimensão cada vez maior e ganha mais força, né? Essa que é a verdade. Então, eu encerro a nossa palestra por aqui hoje. Gostaria só de deixar os recados para a programação do mês de setembro, o que tem ainda de programa. Agora, no dia 23, temos o encontro virtual às 7h30 da noite. Vamos falar da Lei de Igualdade. E no dia 28, às 7h30 da noite também, temos o Conte Conosco. E o tema do programa vai ser os impactos da pandemia. E o Conte Conosco vai ser transmitido pelo YouTube, ok? Então eu encerro. Quero agradecer a Deus, ao Cristo,
a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e agradecer a cada um de vocês que participaram conosco aqui hoje. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Tenha uma boa noite e uma ótima semana.